Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar do Vinci Energia, né? O VI GT11, né? A gente já gravou o vídeo sobre ele, mas tem um tempo já, mais de 10 meses. Um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. E vamos voltar aqui para o relatório gerencial para o mês de maio. Vamos logo, porque a gente não tem tempo a perder. Então, ó, primeira coisa que chama a nossa atenção, né? Valor de mercado e valor da cota patrimonial. A gente já vê que tem uma diferença, a gente já vai ver o quanto é essa diferença, né? De cara aqui a gente já vê que é mais de R$ 11, mas vamos ver direitinho mais embaixo. Então, o número de cotistas, né, atingiu 8.171, um número ainda até pequeno, né, esse considerado o potencial do mercado, mas um número até relevante, né, se a gente considerar a média aí dos FIPs e eles. Taxa de administração 1,5% ao ano, não tem taxa de performance, tá? Então, chegando nos destaques aqui, né, está com dividend yield anualizado de 13,05%, né, considerando a projeção de distribuição de 2023, que a gente vai ver também mais embaixo, não sai daí. Então, não custa lembrar, né, que esse yield aqui, né, esse provável rendimento, né, essa provável rentabilidade é isenta de imposto de renda, tá? Os FIPs eles são isentos de imposto de renda tanto para a alienação das cotas com ganho de capital, como para os rendimentos distribuídos, tá? Então, a cota de mercado, a gente chega aqui, né, tá com um desconto aí de 12%, esse desconto já foi realmente muito maior, mas, diga-se de passagem também, a cota de mercado tem sofrido um ajuste e juntamente com a cota patrimonial, né? A cota patrimonial até caiu mais do que a cota de mercado desde o nosso primeiro vídeo, mas ainda assim é um bom desconto, né? 12%, né? Com essa rentabilidade ainda isenta de imposto de renda e dadas as características do fundo, né? Que se você não conhece, vai conhecer, é um bom desconto, sim. Então tá aí, né? 12% de desconto sobre o valor da cota patrimonial. Distribuição de resultados, né? O fundo distribuiu no primeiro semestre, primeiro trimestre, né? Lembrando que a distribuição aqui ela é trimestral, tá? Ela não é mensal, é uma distribuição trimestral, né? Totalizando mais de 202 milhões distribuídos, né? Desde o IPO do Vinci Energy em 2019, tá? Então a gente vai ver agora mais detalhadamente aqui, né? Como eu já falei para vocês, né? Um FIPE, um fundo de investimento em participações em infraestrutura, né? E o core aqui, a atividade principal deles é investimento em energia, tanto em geração como em transmissão. E a gente vai ver os ativos e vamos chegar à conclusão que eles de fato estão seguindo, né, o objetivo do fundo, né? Então, né, com o preço de referência, né, que fechou aqui em maio na data desse relatório, o fundo está com uma tira implícita, considerando as projeções também, equivalente a IPCA mais 10,15% já líquido de taxa, tá? A primeira distribuição que eles fizeram em 2023 teve o valor de R$ 2,38 por cota, né? Lembrando que isso aqui é trimestral, não é mensal. Então, eles estão, né, eles na verdade já distribuíram, tendo como referência o ano de 2022, o valor total de R$ 9,10 por cota, né? O que deu um dividend yield analisado de 13,7%, né? E para 2023 ele está estimando distribuir, né, entre R$ 9,50 e R$ 10 por cota, isso no ano, tá? E isso, por enquanto, é uma estimativa, né? A gente vai ver mais embaixo também que já teve duas distribuições, mas considerando a projeção, o yield, né, deve se fixar ali entre 13% e 14% ao ano, isento de imposto de renda, né? Performance operacional aqui a gente vai ver de forma mais didática mais embaixo. Então, como a gente já falou, né, uma TIR implícita aí de IPCA mais 10,15, né? Para quem gosta, né, dos títulos do Tesouro, né, da NTNB, que paga IPCA mais um determinado valor, esse aqui está pagando IPCA mais 10,15, né, equivalente, isento de imposto de renda, né, e lá também tem imposto. Lógico que são títulos completamente diferentes, características completamente diferentes, riscos completamente diferentes, mas, né, faz no mínimo você pensar, tá? Com o spread, né, a gente acabou de falar da NTNB, então tá com spread aí de 470 basis points acima do que tem pagado a NTNB 2030. O fundo apresentou uma volatilidade até maior do que o Ibovespa, né, 20,9 contra 17,1. E aqui a gente vê a rentabilidade desde o IPO. Realmente, quem está no IPO tem sofrido, né?
aqui está a cota de mercado. Nesse momento que eu estou falando, a cota está até um pouco maior, tá? Sendo negociada na faixa ali entre 75 e 76, mas na data desse fechamento estava 72, mas se você considerar, né, os proventos, já melhora a situação um pouco, meio que dá uma quase que empata ali com o Ibov, mas ainda perde, né, para a NTNB, que seria uma espécie de benchmarking do fundo, se você quiser considerar, né? Então aqui a gente vê também, né, que teve um certo declínio, não só na cota de mercado, isso é óbvio, mas teve um declínio também na própria cota patrimonial, né? Então a diferença hoje é de R$ 11,10 por cota, né, absoluto, e a diferença percentual aí de aproximadamente 12% de desconto, tá? Então, o histórico de resultados aqui, lembrando que o fundo fez uma emissão, né, no final de 2020, mas, né, recentemente nesse resultado tem aumentado. Você vê que, por exemplo, em julho, né, 5 de julho de 2022, ele pagou R$ 2,25 por cota. Já em outubro de 2022 ele pagou 2,30 e aqui no primeiro trimestre ele pagou 2,38, né? Então o resultado vem aumentando e aqui a gente vê, ó, que em junho, tá? Na data desse relatório ainda não tinha saído, mas agora já saiu. Ele voltou a pagar R$ 2,38 por cota, tá? Se ele se a gente assumir que ele vai continuar pagando esses 2,38 durante o ano todo, vai dar mais ou menos R$ 9,52 por cota, né? O que seria ali levemente, né, acima da projeção que eles estão indicando aqui, entre 9,50 e R$ 10 por cota, né? Então está aqui a evolução, né, da distribuição. 2020 aqui foi 7,50, 2021, 8,25, 2022, 9,10 e aqui para 2023 a projeção entre 9,50 e R$ 10 por cota, tá certo? Então aqui a gente vê, né, a quantidade de investidores que a gente já viu, o volume recuperou levemente em maio, mas ainda está um pouco longe do pico. Então aqui a gente chega, né, numa parte relevante, que são de fato os ativos que o fundo tem, né? Aqui está a participação, então são 4 ativos aqui de transmissão, né, sendo 3 dele com participação de 3%, a gente vai ver com mais detalhe também. Aqui estão os ativos de geração, distribuídos entre geração eólica, né? O fundo tem 100% nessas 3 operações, e também o fundo tem 100% na geração hídrica, tá? De Monte Pascoal, com 3 PCHs localizada no estado da Bahia, né? Então aqui a gente vê a divisão geográfica, né, no sul, presença forte no Nordeste, né, com ativos de transmissão e geração. Então aqui estão os ativos de geração, né, localizado em Monte Pascoal, na Bahia, que são os PCHs, o Mangue Seco, localizado no Rio Grande do Norte, né, ambos no Nordeste. A gente tem visto até, quem acompanha aqui o canal sabe que, né, o PISC, que ele também tem ativos eólicos, tem um no Rio Grande do Norte, 2 no Ceará. Os ativos que estão no Ceará, eles estão até sofrendo até mais do que o Rio Grande do Norte. A gente vai ver a geração aqui mais embaixo. E a tendência, tá, o que tem se comentado é que a geração eólica melhore nos próximos anos devido à mudança climática aí do Laninha para o El Niño. Então, aqui os ativos de transmissão, né, são 4, 2 no Rio Grande do Sul, 1 em Pernambuco e 1 que pega Alagoas, Pernambuco e Sergipe. São ativos mais estáveis, né, de transmissão. Aqui, graficamente, a contribuição do EBITDA por classe, 56% vem de transmissão, 44% de geração, e o EBITDA por ativos, né, a gente vê esse leste, o TEPAI aqui com 19% e 13% respectivamente, e o resto aqui da distribuição, né? Então o fundo tem uma diversificação tanto geográfica, que a gente já viu, como por ativos, né, como por classe de ativos entre transmissão e geração, né? Então aqui a disponibilidade das transmissoras, né, 100%, né, manteve 100% esse ano o tempo inteiro, né, o que é muito bom, muito positivo, porque as transmissoras elas ganham por disponibilidade, né, independentemente de passar energia ou não. E aqui a distribuição hídrica, né, melhorou. A gente viu os meses aqui de abril e maio, por exemplo, ficou acima da meta, que é essa linha cinza, e ficou acima da média histórica dos últimos 3 anos, né? Então, portanto, isso aqui
é bastante positivo para o fundo, tá? Geração eólica, como eu falei lá em cima, né, ela está enfrentando um pouco mais de desafio. Você vê que, né, a geração de fato tem ficado abaixo, né? Ficou abaixo aqui em maio, tanto da média histórica dos últimos 3, como da meta, né? E tanto a maio também, abril se repetiu, março deu uma igualada. O segundo, né, semestre é sazonalmente mais favorável, tá? A distribuição eólica. E aqui a gente chega para as características mais técnicas aqui dos ativos, né? Aqui estão os ativos de transmissão, com prazo, com participação, com dívida, com leilão, até o ciclo, né? O fim da autorização, são realmente contratos de longo prazo, protegidos com IPCA. A dívida ponderada aqui, né? Realmente é uma dívida relativamente baixa. Aqui está a parte de geração também com as características da concessão, dos contratos, reajuste também pelo IPCA, fim do PPA, fim da autorização 2045. Ambos são contratos de longo prazo, né, como é típico desse setor, trazendo previsibilidade e segurança para os cotistas e investidores, né? E por fim, o Monte Pascoal, que, né, é a parte hídrica aqui, de geração hídrica, as PCHs localizadas no estado da Bahia, né? O único adendo aqui é que o GPM tem, né, caído bastante, então eu precisaria ver como vai ficar o reajuste aqui desses contratos, já que utiliza o IGPM como indexador, né? Então o GPM tem ficado até negativo, né? Uma desinflação muito forte, né? Uma deflação quase. E se a gente levar em consideração só o IGPM, tá, pessoal? Então tá aqui um overview do 20 Energy, o ticker na bolsa é o VI GT11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal, tá? A gente fala aqui bastante de fundos de infra, fundo imobiliário, FIAGro principalmente. E por hoje era isso, tá? Grande abraço.